né? Fica melhor, porque Uhum. o meu é pequenininho, aquele, é igual o teu, né? O teu também é É. 11, né? Bah, tu usa o monitor também? Não, eu tenho um desktop também. Ah, tá. Daí fica mais, É, né? Aquela telinha pequena, rapaz. mas eu provavelmente eu vou vender o meu desktop e aí eu vou ficar só com o notebook. E aí eu vou fazer esse setup aí com o monitor. Tá certo. Tá aparecendo Né, para Tá aparecendo aqui. só o texto ou tá aparecendo a minha área de trabalho toda? Não, só o texto. Só o texto, é nóis. Real e realidade, foi aí mesmo que a gente parou? Foi, segundo a minha anotação, sim. Tá certo. Eu escrevi sobre Matrix aqui, não escrevi sobre. Viu que eu postei, né, no coisa do grupo? Eu não tinha visto. Depois eu vou dar uma lida lá no que você postou. Eu postei na página Você. real do grupo Deixa eu ver aqui. na página. Na página do. Fez. Tá, Eu, entendi. Vou dar uma olhadinha. aliás, Hugo, se Ah, tu tá aqui. quiser qualquer coisa ali na página, tu achar alguma coisa interessante, levanta em qualquer momento da hora do dia, por Uhum. favor, Ah, faça. valeu. Ah, tá aqui. O Morpheus me vê uma terceira pílula. E você postou. Pá, 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 pá. Ah, já faz um tempinho, foi dia 31, né? É, foi um dia depois da. Acho que. Da reunião. Beleza. Isso, né? Ele tem dois Ótimo. vídeos. Vídeo que o nosso. É isso aí. O que que eu queria fazer também? Nem me lembro agora, mas tudo bem. É... Não, mas eu vou dar uma lida assim no que você postou. Você quer começar tu? Eu comecei da última vez. Pode ser, sem problema. Vamos lá, o real e a realidade. A partir do que vimos, será simples situar a distinção lacaniana entre real e realidade. Essa distinção retoma a distinção freudiana entre o mundo como tal, este caos invasor, sem nexo e sem forma, e o mundo da realidade humana. Ela relativiza a distinção entre dentro e fora, privilegiando a oposição entre o mundo da cultura e o mundo em si, tal como o veríamos se pudéssemos olhá-lo. Como isso não é possível, ficamos com este mundo simbólico e alguma noção do mundo real inacessível de maneira direta, quer com nossos órgãos de percepção, quer com os instrumentos mais aperfeiçoados que possamos construir, pois o jogo de representações e de traços da cultura estarão sempre lá atuando como prismas, como elementos difratores da visão nítida do real. Uma primeira questão poderia ser imediatamente formulada, pois para alguns o entardecer causa medo ou pânico, o que levaria a pensar que a realidade psíquica é unicamente subjetiva e não compartilhada. Entretanto, o medo também ganha sentido na cultura em oposição à paz, existindo antes do sujeito. Nosso exemplo foi trazido aqui não para propor que todos os que estão imersos em uma dada cultura sentem paz ao entardecer e que só os desviantes, os que tiveram uma relação traumática com um pai violento que amava o poente, por exemplo, vão temê-lo. O exemplo mostra apenas que algo que independe da experiência do mundo tem tanta ou mais força que este mundo, que trate-se de paz ou de medo. Intervém neste ponto uma segunda questão. Torna-se necessário agora explicar como se constitui a singularidade em um universo onde tudo já foi pensado e falado. Se não há palavras originais e se todos os elementos constitutivos de uma história preexistem ao sujeito, se não há história completamente singular, onde situar o subjetivo? Bom, é uma pergunta aqui, né? Deixa eu reler aqui como se não há palavras originais, se todos os elementos constitutivos de uma história preexistem no sujeito, se não há história completamente singular, desculpa, onde situar o subjetivo? Você quer comentar alguma coisa até agora, Léo Jorge? Léo Jorge, você tá aí? Eu tava tentando religar o microfone, não conseguia. Ah, tá. Você quer comentar alguma coisa ou pode seguir? Então, cara, só um pouquinho que meu mouse não tá funcionando. Eu quero comentar uma coisa assim. Espera. Aí. Pronto. Não, morreu. Morreu meu mouse. Tudo bem. Morreu seu mouse? Morreu meu mouse. Cara,
Eu acho que, para pensar o Didier, o mais interessante que ele está falando aqui, eu acho que o interessante, mais interessante vai estar por aí, porque essa pergunta é muito boa, né? Que o simbólico, se a realidade simbólica, e o simbólico pertence a todos, a todo mundo, o mundo da cultura, né? Então, o que é subjetivo? Eu acho que seguimos. Pergunta boa. Beleza. Fica aí a pergunta por enquanto, então, né? Vamos ver se ele responde ou se ele tenta responder. Coloquemos a questão de outra maneira, então, né? Voltando ao texto. Uma vez que invertemos o sentido dos vetores da constituição da realidade, como situar a diferença entre dentro e fora, entre eu e mundo? E mais, como falarmos em construção da realidade psíquica? Antes, tínhamos de um lado o mundo e do outro o eu psíquico. Partíamos de um eu primordial para uma apreensão do mundo, ou do real da percepção para a constituição do eu. Nos dois casos, tínhamos uma clara distinção entre eu e o mundo. No primeiro, através de uma distinção fundadora, e no segundo, através de uma distinção apoiada na singularidade das fantasias primordiais. Agora temos o mundo simbólico, que institui uma diferença entre eu e o outro, e o mundo real. Como no interior deste mundo simbólico, que permite um acesso controlado ao mundo real, pensar uma distinção entre eu e outro, se não dispomos nem de uma distinção fundadora e nem de uma distinção construída? E aí, você acha que é importante analisar esse parágrafo melhor? Pô, eu vou te dizer que deu um problema aqui no áudio do meu computador. Acho que eu queria ler de novo, só para eu Eu entender. leio. A gente lê. Você quer ler em voz alta ou você quer dar uma lida só rápida aí? Lê em voz alta de novo, por favor. Acho que é bom. Tá? Quer que eu leia ou você lê? Lê você. Tá. Coloquemos a questão de outra maneira. Uma vez que invertemos o sentido dos vetores da constituição da realidade, como situar a diferença entre dentro e fora, entre eu e mundo? E mais, como falamos em construção da realidade psíquica? Antes, tínhamos de um lado o mundo e do outro o eu psíquico. Partíamos de um eu primordial para uma apreensão do mundo, o do real da percepção para a constituição do eu. Nos dois casos, tínhamos uma clara distinção entre o eu e o mundo. No primeiro, através de uma distinção fundadora, e no segundo, através de uma distinção apoiada na singularidade das fantasias primordiais. Agora, temos o mundo simbólico, que institui uma diferença entre o eu e o outro, e o mundo real. Como, no interior deste mundo simbólico, que permite um acesso controlado ao mundo real, pensar uma distinção entre eu e outro, se não dispomos nem de uma distinção fundadora, nem de uma distinção construída. Bom. Agora eu entendi melhor. Entendi. Por que ele fala isso? Antes tínhamos de um lado o mundo e do outro o eu psíquico, e agora ele fala que temos um mundo simbólico e um mundo real. É que antes a maneira de pensar, antes da psicanálise, creio eu, ele está dizendo aqui, a gente podia pensar, ou se pensava que tinha primeiro um eu constituído, eu sei quem eu sou, eu sei o que é o mundo, primeiro o eu se constitui, né? E depois vai se relacionar com o mundo de fora, a partir de um pontuado de pressupostos, de conjuntos bem estabelecidos, bem formados, eu vou conhecer o mundo. A psicanálise faz um caminho inverso. A construção do eu é feita a partir do contato com essas coisas do mundo, com as coisas de fora. Então, é o caminho inverso. Né? Se antes, como é que é a frase aqui? Se antes comentários de muito bom, se não isso for... Partimos de um eu primordial para uma apreensão do mundo. Primeiro eu, depois o mundo. Ou do real, da percepção, para a constituição do eu. Nos dois casos, tínhamos uma clara distinção entre o eu e o mundo. Nos dois casos, tinha uma clara distinção, né? Entre o que é o mundo.
No primeiro, através de uma distinção fundadora, ou seja, primeiro eu sei o que é o mundo. E no segundo, através de uma distinção apoiada na singularidade das fantasias primordiais. Primeiro, a gente elaborava o mundo com certas ideias pré-lacanianas, né? Acho que é uma ideia antes do Lacan, de todos os freudianos. Freud, Winnicott, e aí, por aí vai. Acho que se propagava essa segunda que ele está dizendo aqui. No primeiro, através de uma distinção fundadora, e no segundo, através de uma distinção apoiada na singularidade das fantasias primordiais. Ou seja, para esses pós-freudianos, acredito eu, primeiro se formava o eu, e depois se formava a relação com o mundo. Ou seja, já se conhecendo a si mesmo, já tendo o eu formado, o sujeito ia se apropriar da cultura. O que o Lacan faz agora, seguindo ali, temos o mundo simbólico, que institui uma diferença entre o eu e o outro, e o mundo real. São duas coisas diferentes. Né? No mundo simbólico, é que está a diferença entre o outro. Como no interior desse mundo simbólico, que permite um acesso controlado ao mundo real, pensar uma distinção entre eu e o outro, se não dispomos nem de uma distinção fundadora, ou seja, a gente não tem aquela primeira distinção entre o eu e o outro, nem uma distinção construída, nem uma distinção entre primeiro eu me construo a partir das minhas fantasias, enfim, tem o eu bem acabado, né? Uma pós-Freud, antes do Lacan, né? Psicanálise, para os lacanianos, para a gente, lacaniano, ela é organizada assim, psicanálise de Freud, que o Freud fez, a psicanálise dos pós-freudianos e depois a psicanálise do Lacan. Então, esse segundo aqui, essa distinção construída, essas duas últimas palavras do parágrafo, dizem distinção dessa ideia de que o eu ele fica bem acabado. Isso deu estrutura para toda uma clínica. Tipo, você vai fazer análise com um psicanalista pós-freudiano, digamos assim, se eles existem, eu não sei onde vivem, do que o cara trata assim, né? Essa é uma grande crítica do Lacan, que é a psicologia do ego, que é tentar fazer o ego bem formado, fortalecer o ego do analisando. Então, eles têm a maturidade, digamos assim, né, freudiana, de entender que é mentira, que não existe um eu de verdade a ser descoberto. O eu é sempre já construído. O problema é que eles pensavam que essa construção ela se acabava. Que essa construção ela tinha um tempo de formação, né, até a idade, sei lá, cronológica, e depois, pá, acabou. Daí você está bem formado. E todo acontecimento era quando esse eu estava fraco. O eu fraco em relação ao mundo. Então era uma coisa da autoestima, valorizar-se, né, autocontrole, enfim, tem todo um tratamento que nos Estados Unidos principalmente é muito forte e que o Lacan diz que não é assim. A distinção entre o eu e o outro, ela nunca está bem acabada. Né? E isso não é patologia, isso não é doença, essa indistinção entre eu e o outro. É uma fonte... Acho que é por aí que ele está tentando argumentar. Entendi. Então ele analisa mais esse agora é mais pós-Lacan, então vamos dizer assim, né? O Marcos Vieira, que ele é um lacaniano, né? Ele é da Escola Brasileira de Psicanálise. Então, sim, ele é uma posição lacaniana. Ele é lacaniano. Tá. Bom, então vamos ler a resposta dele aqui? Bora lá. Propõe uma primeira resposta. A singularidade está no roteiro. O que faz de um sujeito um indivíduo singular é a trama de suas histórias. Cada unidade básica de suas histórias já está dada. Cada elemento de uma cena já existe no estoque de sentidos da cultura, mas a composição da cena é singular. O lugar do sujeito é vinculado à construção de uma gramática de experiências, de histórias e de fantasias. Certamente nenhuma delas é original. Todas já estão disponíveis na cultura, mas encontram-se amarradas de forma singular. Boa resposta, gostei. Tá. Entretanto, é preciso mais, pois isso não justifica um dos dados fundamentais para o qual chamávamos a atenção no início.
a força maior da realidade psíquica. É aí que devemos agora situar sua diferença para com a realidade material, uma vez que a diferença entre as duas atenua-se muito no momento em que dizemos que o que as distingue não é mais o fato de que uma está dentro e outra fora do indivíduo, que uma é o mundo real e outro o mundo da fantasia. Essa distinção, entre aspas, natural, insistimos, foi suspensa. A realidade material não é o real objetivo em oposição à realidade psíquica, que seria uma leitura subjetiva do real. Tanto a realidade material quanto a realidade psíquica foram situadas a partir de uma certa distância entre o real e o simbólico. Compreendemos então que o que faz a diferença entre elas é a força maior da realidade psíquica. Como explicá-la? Acrescente-se ainda a estas diferenças o fato que situar a singularidade nesta reunião específica de acontecimentos, neste currículo vitae, não esclarece, já que não há mais a unidade de um eu primordial, quanto ao que mantém a unidade deste currículo. Interessante esse segundo parágrafo esse parágrafo, aliás. Eu preciso... A força maior da realidade psíquica. O que é essa força maior da realidade psíquica? E que devemos agora situações diferentes para com a realidade matemática. A diferença entre as duas atenua-se muito no momento em que dizemos que o que as distingue não é mais o fato de que uma está dentro e outra fora. Tanto a realidade material quanto a realidade psíquica foram situadas a partir de uma certa distância. Ele fala que compreendemos então que o que faz a diferença entre elas é a força maior da realidade psíquica. Então a realidade psíquica, ele afirma que tem uma força maior do que a realidade material, vamos dizer assim, é isso? Eu acho que ele diz que a realidade psíquica não é nem uma realidade inteiramente dentro do sujeito, da cabeça da pessoa, isso é uma coisa da sua cabeça, né? Nem é uma coisa, não se distingue, né, do mundo do real, assim, do que é realmente da realidade. Uhum. É uma realidade que se distancia um pouco das duas coisas. É a distância entre, como ele coloca aqui, né? Tanto a realidade material quanto a realidade psíquica foram situadas a partir de uma certa distância entre o real e o simbólico. Claro que ele está chamando de realidade material e realidade psíquica são duas perspectivas do sujeito em relação ao que ele supõe ser a materialidade, a realidade material e a realidade psíquica, né? Elas estão situadas numa distância entre o que é, aqui, como eu disse, situada a partir de uma certa distância entre o real e o simbólico. Ou seja, nenhuma, não, elas não, como é que eu posso dizer? Elas não dizem respeito diretamente uma à outra, né? Tipo, a realidade real seria supostamente o real. E a realidade psíquica seria o simbólico. Não pode, não funciona, não dá certo. Você tenta fazer equivaler, essa palavra, equivaler as duas coisas. Certo. Aprendemos, então, que o que faz a diferença entre elas é a força maior da realidade psíquica. Como explicá-la? Acrescente-se aí, ainda, a essas dificuldades, o fato de situar-se a singularidade nessa reunião específica de acontecimentos. Mas parece... Tá, ele vai explicar mais. Acho que vai ficar mais claro. Com a força, como a força da realidade psíquica é o que consegue diferenciar o simbólico do real. Vamos ver se tinha um parágrafo desse tópico e a gente talvez consiga esclarecer um pouco. Podemos dizer então que a singularidade está e não está no roteiro. Ela não está em cada história, mas articula-se aquilo que a costura. Desta forma, a unidade do eu é solidária dessa noção de amarração. Ora, o que constitui esta amarração é aquilo que chamamos de pulsão. Ora, o que constitui essa amarração é aquilo que chamamos de pulsão. Importante isso. Esta não é mais um impulso vital, uma necessidade animal, nem um impulso agressivo
ou animal a partir do qual o sujeito se insere na cultura racional. O sujeito não existe antes da cultura, nem mesmo como pré-sujeito pré-objetal. Não há fantasias sem os sentidos, as historinhas já dadas na cultura. A paz do entardecer existe de forma praticamente independente do sujeito. Entretanto, podemos perceber que ela só existe porque uma infinidade de sujeitos viveram-na singularmente como forma de realização pulsional. A paz do entardecer pode ser, por exemplo, uma maneira de realizar a fantasia oral de ser reincorporado pela mãe. Ele é lacaniano, né? Não vamos esperar dele assim uma coisa didática. Não, isso não é uma coisa boa, né? Mas é um fato. E aí agora ele comentou, né, nesse parágrafo sobre pulsão, e aí ele vai abrir agora, parece mais sobre o tema pulsão, né? Ele está preparando a gente para tentar entender, tentar não relacionar diretamente, como nesse penúltimo parágrafo ele fez, não correlacionar diretamente realidade psíquica com o simbólico e realidade material com o real, né? Acho que quando ele pulsão ele vai deixar isso bem claro, como que isso funciona. Eu posso... Diga. Não, isso fala, você quer ler o real da pulsão? Posso? Vou lá. Vou lá, show. O real da pulsão. A pulsão aparece então como dedução necessária, porque o universo de representantes e de ideias, a satisfação... Representações. Opa. De representações e ideias, a satisfação obtida pela obtenção dos objetos sentidos do mundo da realidade nunca é bastante. Ela nomeia o seguinte fato de experiência: busca-se a satisfação no mundo real e não no mundo alucinado dos objetos. Dizendo de outra maneira, a pulsão aparece como a maneira que Freud encontra para explicar por que o sujeito se move no sentido de buscar e obter alguma satisfação de objetos, buscando ao mesmo tempo sempre outro objeto, um objeto a mais. A relação com o real está fadada a um duplo movimento. A. Um movimento de evitação do real pela realidade psíquica, que permite um acesso controlado a ele. É o nível do princípio do prazer, dimensão onde toda atenção deve ser descartada e onde objetos descarregada, obrigado, descarregada e onde objetos de prazer são sempre parcialmente satisfatórios. E B, uma pressão vital, um princípio de busca do real em si, que implica, se levado a termo, necessariamente na destruição do sujeito, pois este se constitui no afastamento do real. É o que Freud denominou além do princípio do prazer, a pulsão de morte. Dessa forma, o aparelho psíquico constitui sua realidade para fugir do real, para existir. Ao mesmo tempo, luta para buscá-lo. Esse parágrafo está sendo didático para mim, hein? Está sendo? Claro. Vou ler os dois, cara, porque mereceu aqui, acho. A pulsão aparece, então, como dedução necessária, porque o universo de representações e de ideias, a satisfação obtida pela obtenção dos objetos sentidos do mundo, da realidade, nunca é bastante. Ela nomeia o seguinte fato de experiência: busca-se a satisfação no mundo real e não no mundo alucinado dos objetos. Tá. A satisfação obtida no mundo real. Dedução necessária porque a satisfação obtida pela obtenção dos objetos sentidos no mundo da realidade nunca é o bastante. É verdade, né? A gente sempre está buscando uma outra coisa. Nada basta. Ela nomeia o seguinte fato de experiência: busca-se satisfação no mundo real e não no mundo alucinado dos objetos, né? No mundo que a gente imagina objetos e tal. Tem que se satisfazer com algo do mundo
mundo real, né? Dizendo de outra maneira, a pulsão aparece como a maneira que Freud encontra para explicar por que o sujeito se move no sentido de buscar e obter alguma satisfação com os seus objetos, buscando ao mesmo tempo sempre outro objeto, um objeto a mais. A relação com o real será fadada a um duplo movimento. Vamos lá então. Por um lado, ele é um movimento de evitação do real pela realidade psíquica, ou seja, a gente evita esse encontro fatídico com o real através, fugindo em direção à realidade psíquica, né? Isso que ele está dizendo. Que permite um acesso controlado a ele, o real, né? Beleza. Aí tranquilo o que ele estava dizendo. Né? A realidade psíquica se forma como uma certa defesa a esse avassalador encontro com a realidade material, né? É o nível do princípio do prazer. A realidade psíquica para fugir do desconforto com o real. Tá? A dimensão onde toda a atenção deve ser descarregada e onde objetos de prazer são sempre parcialmente satisfatórios. Então ele está falando aqui de buscar, você pensar o objeto, imaginar o objeto e satisfazer com esse objeto imaginário, digamos assim, né? Uhum. Uma maçã, imagine que eu estou comendo uma, sei lá, forçando a barra, mas, né? Tá, então falando disso. Esse é o princípio do prazer. São sempre parcialmente satisfatórios. Você consegue satisfazer, mas não era exatamente isso, né? Tudo bem, esse é o primeiro movimento em relação ao real. E B, uma pressão vital, um princípio de busca latente da destruição do sujeito, pois este se constitui no afastamento do real. Ah, entendi. Porque o sujeito, enquanto tal, o sujeitinho pensante, sujeitinho dividido, sujeitinho que tem inconsciente, pré-consciente e consciente, esse sujeito, né? Ele se funda como? Como ele estava falando lá no começo do artigo, né? A realidade psíquica, a realidade do sujeito, o próprio sujeito se funda num afastamento do real, né? Vai se afastar do real. Então, se ele vai se aproximar do real, ele vai deixar de existir. Porque daí não vai ter mais diferença, né? Uhum. Entre a realidade como tal, a realidade material e a realidade psíquica. Então, o sujeito se destrói. Faz sentido o que ele está dizendo, claro. É o que Freud denominou além do princípio do prazer. A pessoa vai buscar um pouco mais do que prazer, vai buscar essa satisfação que faltou, esse resto, né? Vai tentar se encontrar com tudo. Né? A pulsão de morte. A pulsão de morte é essa pulsão de destruição, né? Você quer aniquilar, você quer destruir, você quer ver do que é feito, sei lá, o negócio, você quer quebrar, enfim. Você, não necessariamente só isso, mas você quer encontrar tudo, né? Você quer. A pulsão de morte na psicanálise é tratada por aí. Dessa forma, o aparelho psíquico constitui sua realidade para fugir do real para existir. Constitui sua realidade. Sua realidade para fugir do real para existir. Mas, ao mesmo tempo, luta para buscá-lo. Faz total sentido. Fez sentido para ti também, Hugo, essa ideia? Constitui a realidade para fugir do real para existir, mas ao mesmo tempo luta para buscá-lo. Não muito ainda, mas pode continuar aí no teu raciocínio. Não, é que essa ideia é bastante simples, né? Você tem lá o real, digamos assim, o real. E daí você se afasta dele. Nesse afastamento você constitui a realidade psíquica. Então, por que você se afasta do real, você constitui a realidade psíquica? Agora, a própria realidade psíquica tenta voltar em direção ao real. Ou seja, a realidade psíquica é essa diferença, né? Entre o real e o simbólico, como ele estava colocando. Quando essas coisas vão se aproximando, faz pouco sentido, né? Esse entremeio, realidade psíquica. Então, vai se destruir, né? Não vai ter mais diferença. Tá. Né? Tipo, o aparelho psíquico constitui sua realidade para fugir
do real para existir, mas ao mesmo tempo luta para buscá-lo, tá? Pensar matematicamente, ó, vou fazer uma riscagem aqui lacaniana, matema. Pensa dois conjuntos, conjunto A e conjunto B. Uhum. A é o simbólico, o conjunto B é o real. A realidade psíquica é a intersecção, tá ligado? Lembra da matemática, esse negócio aí? Sim, sim. Intersecção dos conjuntos, né? E Aham. da realidade psíquica. Mas se o conjunto A e o conjunto B se tornarem um só, né? Se juntarem, não vai mais existir propriamente um conjunto de intersecção, né? Sim. Não vai fazer sentido falar, pelo menos, em intersecção. Eles vão ser um conjunto igual, né? Igualdade de conjunto, né? Vai ter. Eles vão se sobrepor, né? Na realidade. Vão se sobrepor, não vai fazer sentido falar em sujeito, né? Se o sujeito é justamente essa diferença, a realidade psíquica. Aí ele está fazendo mais ou menos a mesma coisa, né? Não vai Sim. mais. Se é a diferença, se é o conjunto intersecção, se é isso que não é nem aquilo, mas é aquilo e se afasta, não faz sentido, né? E ele está falando desse movimento em A, ele está falando do movimento de afastamento, quando ele fala aqui no começo do parágrafo, deixa eu subir aqui. O movimento de evitação do real pela realidade psíquica. Você está falando do movimento do A e do B se afastarem, né? Sim. E aí corre o risco de não ter intersecção, mas enfim, estão se afastando. O movimento B é o contrário, é de se aproximarem. Essa pulsão de morte. Uhum. E tentar fazer ser equivalente, de corresponder totalmente, né? O conjunto A e o conjunto B, o simbólico e o real. Tá. Mas porque eu não lembro se ele explicou aí, mas por que ele faz esse movimento de tanto de construir a realidade psíquica, né? Mas também de busca do real, esse movimento específico de busca do real, essa pulsão de morte. Cara, acho que tem a ver com a pulsão de morte, tem a ver com o gozo. Eu, pelo menos, entendi, por enquanto, assim. Tem um resto, né? Não dá para satisfazer totalmente com a realidade psíquica, né? Como eu coloquei no começo no primeiro parágrafo do real e a pulsão. Fica sempre um resto, sobra alguma coisa, né? Falta um resto de satisfação para o cara se satisfazer. Então ele vai buscar se satisfazer, digamos assim. É um princípio de prazer. Certo. Mas é além do princípio normal do prazer, que seria você satisfazer com os objetos do mundo, né? Você sempre fica mais alguma coisa, mais outro, né? O Lacan chama isso de a mais de gozar, que ele faz com relação com a mais-valia do Marx, né? Que é sempre mais alguma coisa. Então, tem essa satisfação, essa realidade psíquica do afastamento, porque é demais mesmo, entende? Tipo, a criança tá lá e a realidade é muito avassaladora, é demais. Então cria um certo mundo imaginário, digamos assim, né? Acho que o Lacan trata bem assim, até no como é que se constrói a subjetividade. Cria um mundo imaginário para poder lidar com a presença, com a ausência da mãe, né? Presença e ausência da teta, com a intermitência do mundo, né? Mas você acabou de chegar no mundo, você não está ligado nada como é que funciona as coisas, você não sabe se você vai dormir, se você vai acordar vivo no outro dia, tá ligado? O meu filho eu vejo assim, parece que ele vai dormir, eu vou botar ele para dormir sem a mãe dele, quer dizer que eu matei a mãe dele e ele vai dormir, eu vou matar, sabe? Sim. É trágico. Então, para se defender desse excesso. Eu tô me lembrando daquele filme A Vida é Bela, eu acho, né? Que o pai constrói uma realidade alternativa pro filho, né? Ah, sim, ó, conta que o campo de refugiado é um jogo, né? Exato. Campo de refugiado, o campo de concentração Sim. é um jogo, sim, sim. É, sim. Eu- Então, boa, Hugo, muito bom, exatamente. Eu acho que é uma boa metáfora aí. Cria uma realidade psíquica e funciona, né? Sim. Ela é compartilhada, o jogo todo mundo joga, todo mundo, né? Supostamente, claro, né? Se ele for lá falar pro
oficial da Gestapo lá, né? Que, sei lá, agora é sua vez. Não vai dar certo, mas aí, do princípio, acho que é por aí, pra se defender. Sim. Essa seria a pulsão de vida, digamos assim. É o princípio do prazer, constitui o psiquismo, né? Para se defender disso que é horrível demais. E o contrário, né, seria para você tentar se satisfazer mesmo. Porque, digamos, Tá. a brincadeira é legal, mas não é tão legal essa brincadeira. Vamos, né? Falta alguma coisa aí para ser bem mais divertida. Daí seria ir lá e enfrentar o soldado, né? Uhum. É a adrenalina lá do. Em direção ao real. Enfrentar. Exato. Ótimo. Quer avançar na leitura? Bora, bora. Mas gostei Pode ficar à dessa vontade. da Vida é Bela, hein? Boa lembrança. Vou até assistir de novo o filme com essa visão aí, ver se muda alguma coisa. Eu, nessa busca impossível do real em si, encontros acontecem. Serão sempre desencontros, pois o encontro verdadeiro, sem anteparos quaisquer, implica no fim do aparelho, na morte. Estes encontros com o real causam efeitos e aparecem com a marca do sexual. O sexual situa, assim, o ponto cego do simbólico. Nenhum sentido barra objeto serve para satisfazer a pulsão. A sexualidade é justamente esse ponto cego da cultura, pois, apesar desta dispor de maneiras variadas de situar as mulheres e os homens, como cada um deve agir, etc., nesse campo aparece de maneira mais evidente que o homem não se satisfaz com nenhum objeto, ou se satisfaz com qualquer um, já que não há um objeto natural para ele. Retomemos nossa questão agora, e sua resposta pode ser colocada agora de maneira mais completa, já que a realidade não está mais dentro do sujeito, já que ela existe a ele e quase independe dele, o que faz com que ela exista como realidade psíquica para o sujeito. Nossa resposta provisória, como deve, será: subjetiva-se um certo número de histórias, de fantasias fundamentais que vão compor a trama do eu e que vão contar a história do seu desencontro com o real. O sentido de sexual aqui é bem complicado. Ele pressupõe lá uma leitura lacaniana boa, assim, para conseguir entender, né? Não é um texto introdutório. Deu para perceber, né? Realmente não é um texto introdutório, é um texto pesado até, né? Vários Sim. bem pesado. Mas essa ideia do sexual é interessante. Pensando mais pela ideia da satisfação, né? Sexual. Aquilo que nunca satisfaz, né? Uhum. Totalmente. Não é propriamente assim da sexuação do lado do gênero, né? Da posição. Ele está falando aqui de que qualquer sujeito, a sexualidade é justamente ponto cego na cultura. Pois apesar de expor de maneira... cada um deve agir nesse campo parece de maneira mais evidente que o homem, nesse caso o ser humano, né? Acho que não está falando aqui quem se posiciona na posição de homem, mas não se satisfaz com nenhum objeto, ou se satisfaz com qualquer um, ou seja, não nenhum objeto no sentido não é aquela pessoa, sabe? Você tá com alguém e você acha que você tem mais, né? Você não tem uma satisfação Uhum. plena, assim, tô aqui, tô bem, tô tranquilo, não quero mais nada, né? Nenhum objeto é suficiente para satisfação sexual no sentido mais amplo possível, né? Sexualidade oral, sexualidade anal, genital, né? Que abrange toda essa e simbólica, né? Claro, né? Então, tudo isso ganha sentido porque é falado, né? Principalmente anal, né? Faz cocôzinho. Eu tô nessa com o Arthur, estamos nessa de tentar fazer ele fazer cocô no pinico, né? Faz cocô no Uhum. pinico.
Não, não, não. O rapaz está na satisfação de fazer não, não, não. Ele só faz na fralda ainda. Não faz na fralda ainda, rapaz. Então, nessa tensão, nossa. Ai, ai. É, aqui no início desse parágrafo, ele fala que nessa busca impossível do real em si, encontros acontecem, serão sempre desencontros, pois encontro verdadeiro sem anteparos quaisquer implica no fim do aparelho, na morte. Por que esse encontro verdadeiro implica no fim do aparelho da morte? Que é justamente você lidar com a realidade, a realidade, como é que ele chama? Ele chama de a realidade material. Vamos dizer assim, é justamente leva à morte, é isso? No caso Eu acho da realidade psíquica? que a realidade psíquica e o sujeito, ele está fazendo equivaler, acho, essas duas coisas. Assim. O sujeito, pessoa, né? O sujeito psíquico, o sujeito está falando, né, do inconsciente, do consciente para consciência, está falando do eu, do isso, do super-eu, está falando de todas essas instâncias, mas do corpo também, né? Do corpo desse sujeito. Então, o simbólico, o corpo, é a mediação simbólica com a realidade, digamos assim. O corpo da pessoa é essa mediação da carne, né? Com a realidade plena, a realidade total, a realidade material, né? Então, sem anteparo, eu acho que o anteparo aí é o próprio corpo. Né? Sem Certo. anteparo implica no fim do aparelho. Esses anteparos, o corpo subjetivaram. Então a pessoa quer tirar do caminho um simbólico, um elemento simbólico, digamos assim, né? Um anteparo simbólico. Só que esse anteparo simbólico faz parte do corpo da pessoa, né? O próprio corpo ele é simbólico, entende? Os pedaços do corpo da pessoa, cada parte nossa, ela é simbólica. Então, supostamente, para o sujeito conseguir gozar, conseguir ter esse contato todo com o real, ele precisa tirar essa parte simbólica, né? Então, ele tira essa parte simbólica e, nesse movimento de tirar essa parte simbólica, ele acaba se matando. Sim. Entendeu? Então, essa pode ser, nesse sentido, pode ser se jogar em algum lugar para tirar alguma coisa do caminho, encontrar totalmente, cortar uma parte do corpo, né? Pode ser, E aonde, se machucar. e aonde que ele faz isso? E onde que ele faz essa ponte entre essa que ele fala, estes desencontros com o real causam efeitos e aparecem com a marca do sexual? Ah, Né? E aí ele afirma, né, o ponto cego o sexual situa o ponto cego do simbólico. O sexual situa, assim, o ponto cego do simbólico. Essa é contundente. Ele não faz essa amarração, Nesse artigo, eu acho que ele larga para tratar só do réu da pulsão, né? Que é, Tá. o sexual é no sentido da satisfação, né? Tudo é sexual. Psicanálise, psicanalista, tudo é sexual, né? Pra gente. Mas nesse sentido que sempre falta alguma satisfação. O sujeito nunca. E é impossível mesmo. Que bom que é impossível, né? Mas esse ponto cego é o que falta? O sujeito para e pensa no que falta, né? Eu tinha tudo para estar feliz, eu não consigo me satisfazer com uma coisa, eu sempre quero mais, outra coisa, eu não consigo ficar pleno comigo mesmo. Né? E que bom que não consegue, porque a plenitude é a morte. Né? Mas o simbólico é o ponto cego, o sexual é o ponto cego do simbólico, porque ali você não tem palavra. Quer dizer, o que me falta? Tu pode dizer alguma coisa? Me falta um jet ski. Vai lá e compra o jet ski. Daí vem outra coisa no lugar. Me falta aquela mulher assim assada, ou aquele homem assim assado, aquele companheiro, aquele partido político, pode ser o que você quiser. Nunca tem uma palavra que basta, né? Nunca tem um simbólico que basta para pôr nome à satisfação. A satisfação sempre tem. Então, por isso que é um ponto cego, entende? Não tem palavra que dê conta disso. Tá. Fez sentido o que eu falei? Sim. Sim. Acho que é por aí.
Onde que a gente parou? A gente terminou esse parágrafo esse tópico ou a gente foi até o... Terminamos o tópico, né? Sim, terminou o tópico. Ah, tá. Ó, retomando Ah, nossa questão agora, que sua resposta pode ser colocada agora de maneira mais completa. Já que a realidade não está mais dentro do sujeito, já que ela preexiste a ele quase independente a ele, o que faz com que ela exista como realidade psíquica para o sujeito, nossa resposta usada como se deve será subjetiva-se um certo número de histórias, de fantasias fundamentais, que vão compor a trama do eu e que vão contar a história do seu. Tá. Você quer pular ir pro. Esse é o Real da Fantasia é o último tópico, né? Aí é já o termina o último. texto. Acho que vamos seguir, ele é É, curtinho. sim. Bora? Quer você ler? Vamos. Pode ser. O Real da Fantasia. Para completar o nosso pequeno percurso, temos que retomar a última das nossas premissas iniciais. Estas histórias imaginadas de uma certa apreensão do real são justamente o que denominamos fantasias. Estas histórias imaginadas de uma certa apreensão do real são justamente o que denominamos fantasias. Bacana isso. Este encontro com o real através da coisa sexual vai se inscrever como uma realidade fundadora de um sujeito através de fantasias, das fantasias. É por isso que dizemos que o mais importante não é o acontecido, mas como o sujeito o viveu. Uhum. Compreendemos agora que isso significa dizer que o que conta é se este acontecido foi um encontro traumático com o real do sexo ou não. Aí está o trauma neste vislumbre do real. A partir destes encontros desencontrados, vai tecendo-se a rede de fantasias do sujeito, onde amarram-se histórias já disponíveis na cultura de uma maneira singular, a partir do traçado da pulsão. Vemos também que se estas historietas permitem algum contato com o real, elas servem ao mesmo tempo e em um mesmo movimento para escondê-lo. Elas são histórias de como o encontro poderia ter sido e não foi. Elas vêm tapar o buraco por onde o real ameaçava penetrar. A primeira e mais fundamental maneira de fazê-lo é dando sentido. A fantasia é, assim, um conto imaginário que tem uma vertente simbólica barra significante e também uma vertente real. Ela faz funcionar o que não é dado no homem. Ela articula o real da necessidade primeira, ao qual não temos acesso, a um desejo, ou seja, doado pelo outro, através de uma historieta também doada pelo outro. Por isso, ela tem um peso maior que o das histórias do outro nos outros. A fantasia organiza o mundo, organiza a maneira de aceder à realidade externa. Ela tem muitas vezes um peso maior do que o mundo, e certamente maior do que os sentidos propostos para alterá-la, doutrinas, psicoterapias, etc. Pois ela faz o sujeito existir, não somente como eu, mas também como singularidade de um desejo. E Hum, aí, que temos aqui? Rapaz. Vou ler esse último parágrafo, tá? Vou reler. Tá, pode ficar à vontade. Também que estas historietas permitem algum contato com o real. Elas servem ao mesmo tempo, em um mesmo movimento, para escondê-lo. Os sonhos, na análise dos sonhos, o Freud deixa isso bem claro. Como um sonho serve, quer dizer alguma coisa, mas ao mesmo tempo quer esconder alguma coisa. Tem alguns elementos no sonho que aparecem meio desproporcionais. Isso aparece no sonho do caso do Homem dos Lobos, que é enfim, um caso todo grande, assim, que ele sonha, se eu não me engano, com um dos lobos tem um rabo muito grande. O lobo, Uhum, um dos lobos. E parece muito estranho, um rabo muito grande num lobo e tal. Uma raposa, não lembro direito. Mas, enfim, que isso serve não para mostrar alguma coisa sobre um grande rabo, mas para esconder que, na verdade, esse lobo, raposa, não lembro agora, o lobo, tinha um rabo pequeno, um rabo cortado. Esse rabo foi cortado, que era uma história que uhum. ele contava sobre
um bicho que perdeu o rabo, enfim, mas que no sonho aparecia isso, dessa maneira, né? O relato vinha assim, um bicho com rabo grande. Na verdade, esse rabo grande era para esconder a ausência de rabo, né? O medo dele da ausência de rabo, né? Uhum. Acho bem interessante, porque muda muito essa ideia de que um sonho vem para explicar, para dizer, e o sonho carece de interpretação para você entender o que ele quer dizer. Na verdade, os elementos vêm lá para esconder alguma coisa, né? Não só para dizer. Interpretação de sonhos é usado ainda em psicologia? Cara, a psicanálise, alguns dizem que a psicanálise não interpreta sonho, né? O que a psicanálise interpreta é relato de sonho. Porque o sonho mesmo a gente não estava lá para ver como é que foi. Não, você sonhou não era assim, né? Enfim. Sim. Você não tem um contato com o sonho real, né? Não inventarem de uma maneira disso aí, né? Mas a não ser os X-Men lá, a gente não tem esse poder. Mas sim, o que a pessoa diz de um sonho é bastante importante, muito por essa noção de realidade psíquica, né? Porque ela é uma realidade, né? A fantasia, como ele mesmo diz aqui, muitas vezes é mais importante do que o mundo real, né? Não sei se é assim que ele coloca, enfim. Mas é importante, organiza, faz o sujeito existir, okay? A última linha, pois ela faz o sujeito existir, não somente como eu, mas como singularidade de um desejo. Ou seja, de todo tratamento analítico, o que mais importa para a definição do sofrimento, de tudo aquilo, é o que o sujeito tem como fantasia. E no sonho ela aparece de uma maneira mais, não mais explícita, assim, mas de uma maneira mais trabalhável, assim, né? Com menos fuga para a realidade. Essa é uma expressão, não sei se é do Freud ou do Lacan, mas enfim, que a pessoa foge para a realidade para tentar explicar o sonho. Um pouco das leituras de sonhos, assim, você vai, isso quer dizer aquilo. Daquela outra, Jung, acho que é meio assim, né? Aquilo quer dizer isso. Então, é uma fuga para a realidade. Você vai explicar através da realidade, da história, dos arquétipos, que no Egito era assim. Claro que pode ter alguma relação com isso, não diria que não tem absoluto. Mas o que importa é a singularidade, aquilo que não cabe na história. A singularidade de um desejo, como o Marcos Vieira está colocando aí. Certo. Enfim. A segunda... Diga. Quer avançar o texto para concluir esse parágrafo e aí ver se... Esse parágrafo não, esse tópico que é... Com uma ideia aqui que é. Elas são histórias de como o encontro poderia ter sido e não foi. Elas vêm tapar o buraco por onde o real ameaçava penetrar. A primeira e mais fundamental maneira de fazê-lo é dando sentido. Aliás, exatamente o que eu estou dizendo. Como você evita, você dá um sentido para o negócio. Não, isso aí tem sentido. E aí cria fantasia, né? A fantasia é isso. A fantasia é, assim, um conto imaginário que tem uma vertente simbólica significante e também uma vertente real. Ela faz funcionar o que não é dado no homem. Ela articula o real, da necessidade primeira, ao qual não temos acesso, a um desejo. Olha aí, doado pelo outro, através de uma historieta também doada pelo outro. Pois por isso ela tem um peso maior do que a história das histórias do outro nos outros. Entendeu? As histórias do outro, assim, qualquer história é do outro, né? Já tinha de nós, é do simbólico, da cultura, já falavam muito tempo. Né? Nos outros, são histórias que as pessoas contam delas mesmas, são só histórias, mas a fantasia do sujeito, ela é mais forte, porque ela articula aquilo que é de todo mundo, aquilo que é, né? A necessidade primeira, qual não temos acesso ao desejo do outro. Ela faz essa junção de outros, digamos assim, mas uma coisa que é só dela. É só aquela pessoa que é daquele jeito. Enfim. A fantasia organizada no mundo organiza a maneira de aceder à realidade externa. Olha só. A fantasia organiza a maneira de aceder à realidade externa, de acessar a realidade externa. De subir, de aparecer na realidade externa. Organiza o mundo, organiza a maneira como o mundo aparece pra gente. É louco, né, pensar isso, mas é a fantasia que organiza a forma da gente perceber o mundo como ele é.
O mundo a gente percebe o mundo a partir da organização de uma fantasia. As coisas fazem sentido com fantasia. Fantasia não é um negócio, você tem que parar de ficar fantasiando. Você está só fantasiando, a vida é só uma fantasia. Não, com a psicanálise é a realidade material, a maneira como a gente entende factivelmente esse mundo é organizado através de uma fantasia. Claro que não é o mesmo sentido do que é para o senso comum, né? Do que é fantasia para a psicanálise. Mas ali ela diz, no primeiro parágrafo aqui desse subtítulo, ele diz, né? A fantasia do sujeito é uma história através de escrever sobre uma realidade que através da fantasia. Dizemos que o mais importante é o acontecido. Tá, agora não vou achar. Mas, enfim. Isso é muito contundente, né? Eu acho incrível isso aí. Bem, seguimos. O percurso, então? Sim. O percurso da análise deve, então, seguir a retomada destas histórias e o progressivo esvaziamento de seu valor pulsional até que se chegue a uma formulação mínima. Lembremos Freud e seu bate-se em uma criança, onde não há mais dentro e fora, nem sujeito e agente, e que concentra um modo primeiro de articulação do real e do simbólico para um sujeito. As histórias continuarão lá, mas o sujeito, menos escravo de seus dramas, poderão então adquirir uma maior leveza e não uma maior liberdade com relação à cadeia de suas determinações. É uma maneira de entendermos a conhecida afirmação freudiana, segundo a qual uma análise transforma a tragédia do neurótico em drama banal. Gostaria então de concluir retomando o poema de Nietzsche. Ele é interpretado por Freud como uma busca por redescobrir o pai na grande e sublime natureza. Admitindo com Lacan que pai é o grande nome freudiano para esta ordem simbólica que vem permitir um acesso jamais inteiro ao real, entendemos porque Freud compreende o Vor-Sonne-Fan, não sei como é que pronuncia, de Nietzsche desta forma. A fantasia, pai natureza, indicada aqui por Freud, tanto sustenta a realidade do entardecer e amanhecer, no caso, barra amanhecer, quanto aponta para o real da punção em um para além do princípio do entardecer. É o que lembra Nietzsche quando afirma que todas as coisas estão batizadas na nascente da eternidade e para além do bem e do mal. Os próprios bem e mal são apenas sombras interpostas e úmidas, tribulações e nuvens que passam. O mundo é profundo, mais profundo que jamais o dia imaginou. Nietzsche. Aí esse último parágrafo ele deu uma pesadinha de novo. Esse último parágrafo da natureza. Esse parágrafo do entardecer. É que ficou confuso mesmo aquela parte do entardecer, né? Eu confesso que eu não entendi boa parte do que estava querendo dizer com a paz do entardecer. Mas a fantasia para a natureza, indicada aqui por Freud, tanto sustenta a realidade, entendeu? Quanto aponta para o real da pulsão, em um para além do princípio do entardecer. Tá falando que a paz do entardecer acho que não é suficiente, né? O bem e o mal, essa paz não é uma paz que aplaca totalmente o coração, digamos assim. Por que ele afirma aqui, admitindo com Lacan que pai é o grande nome freudiano para esta ordem simbólica que vem permitir um acesso jamais inteiro ao real. Por que é o pai, por meio do pai que a gente acessa, você sabe? O pai, cadê isso aqui embaixo? Tá na segunda linha do parágrafo. Admitindo com Lacan que pai. Gostaria de descobrir. Ai, meu Deus do céu. Achou? Mais uma criança. Peraí, tá, o parágrafo começa com o percurso? Cadê? Não, o parágrafo começa assim, gostaria, então, de concluir retomando o poema de Nietzsche. Aí no segundo, na segunda linha.
Isso. Um Freud fala a ordem simbólica, que vem permitida seja mais inteira. Desta forma. Que é o Vorsonervan lá. Tá, o pai, pro Lacan, é quem, digamos assim, permite Intermedia? a entrada no Permite a entrada? talvez não Desculpa. na ordem simbólica, digamos assim, é o que dá esse afastamento, a possibilidade de criação de um eu, assim, né, afasta da mãe, a função paterna, assim, tem no triângulo, né, familiar ali, de piano, tem a mãe, o pai e o filho, né? Digamos Uhum. que o pai entra como alguém que assim, tem alguma coisa que pode dar ao filho de volta aquela relação com a mãe que ele imagina ter perdido. Né? Ele Uhum. cresce, tá se afastando da mãe e tal, e ele já não está mais tão próximo da mãe. Eu vou falar bem grosseiramente isso aqui. Mas, enfim, que o pai passa a representar uma necessidade de uma fala de. Claro que não é o pai carne e osso, né? O pai que está ali, função paterna. Pai é o nome, né? Como diz aqui, que pai é o grande nome freudiano para essa ordem simbólica que veio permitir o acesso jamais inteiro ao real. Entendeu? Que o Freud compreende assim, né? É o que vai dar as palavras para falar, para conquistar a mãe, digamos assim, para, né, Uhum. ter aquilo que a mãe deseja. Que para o Lacan é quatro, né? É o filho, é o desejo da mãe, a função. Agora não lembro, esquema R, enfim. Mas o que a mãe quer? A mãe quer o que o pai tem. Né? O que o pai tem? Então eu vou lá e aí começa a falar, começa a entrar no simbólico, digamos assim. Mas Entendi. Mas uma professora minha me falou uma coisa que me marcou muito, que é o pai só entra pela boca da mãe. É a mãe que diz, né, do pai. Eu não precisa falar do pai, que tem uma pessoa e tal, mas essa outra coisa, essa ordem simbólica, essa coisa que vem, você precisa se apropriar dela, né? A mãe pede que se aproprie, fala isso, fala aquilo, né? O pai é o Você já nome, começou, a ordem você começou a simbólica. enxergar tudo isso já com o teu filho? Já que são vocês três? Tá falando umas coisas aí. Ele tem hora que me odeia, né? Ontem eu fui botar ele pra dormir, tirei ele da mãe dele, dormir, fazer ele dormir. Ele parecia que eu tava decepando o braço dele, realmente, assim, arrancando as entranhas dele. Aham. Gritar. Então, acho que ele não tá ainda nessa de. Mas de vez em quando ele tenta beijar a Sarah, isso eu notei, ele tenta beijar a Sarah na boca de vez em quando. Ele vê, Isso é muito comum dessa idade, né? ele pega, bota uma mão na bochecha direita, outra mão na bochecha esquerda da Sarah e tenta beijar a boca dela, que nem eu beijo. Ai, meu Deus. Fazer igual. E ele fica tentando forçar esse beijo, né? Tenta forçar, mas ainda não é, acho que assim, vou fazer igual o papai faz e tal. Aham. Acho que é imitação. Em algum momento acho que vai vir mais isso mais claramente, mas não veio ainda. Nossa, que coisa. É interessante que, né, como vivendo essa paternidade, você vai ver muita coisa na prática agora também, né, sobre essa criação do simbólico, do mundo simbólico, do... É uma aula de psicanálise, hein? Vou te dizer. Ter filho é uma aula de psicanálise. Ver acontecer na tua frente ali. Né? Você acha que ajuda na paternidade, na maternidade, você conhecer mais sobre psicologia, por exemplo, no caso de você e sua esposa Ah, serem psicólogos? acho que sim. Acho que não resolve assim as angústias do dia a dia, mas aprende a lidar, né? Acho que a gente comete erros que qualquer outro pai vai cometer, fica Uhum. angustiado com coisas que todo pai e mãe faz, mas acho que ajuda a ficar um pouco mais tranquilo assim em relação a algumas coisas, de não conseguir dar conta de tudo e tal, ajuda a ficar mais tranquilo, assim. Ai, que bom. Mas a gente Já não precisa ajuda. ter para isso não, ter faculdade, cara. Acho que tem gente que não fez e consegue lidar tão Muito bem assim. bem. Exato. Mas eu tenho algum conhecimento que eu acho que é relevante, sim. Acho que algumas coisas são. Ah, bacana. É, você quer discutir mais algum tópico? Eu queria encerrar não muito, né, depois das 9h30, porque como eu ainda tenho que confirmar a reunião, tenho que ver se... Não, na verdade, eu acho que é bom. Eu tenho que acabar minha nota também. Acho que a gente acaba. Podemos nos dar por satisfeito, né?
Sim. E aí volta pro Didac. Voltamos para o Didic, agora já sabendo o que ele quer dizer um pouco, mais ou menos, né? Esse negócio de real e realidade, né? Sim, bem mais. Eu vou até também aproveitar ele no meio da semana para dar uma relida no texto como um todo. Não é, ele é relativamente curto, né? Então dá para dar uma lida boa. Muito, mas é uma paulada, né? É verdade. Mas, cara, então é isso. A gente vai se despedindo por aqui, então. Isso aí, senhor Hugo. Então é isso, meu querido. Obrigado aí pela Muito grato mais pela uma nova companhia. companhia. Você vai participar amanhã, normalmente? Vou, normalmente. Ótimo. Vamos ver se a gente consegue aí. Dessa vez não tem problema com a internet. E aí eu renovei aí a sala até o final do ano. E aí provavelmente vamos tentar conseguir uma sala aí pro ano que vem. Cara, eu posso gerar outro boleto que venceu, eu gerei um e venceu, mas eu posso fazer isso, né? Gerar um Pode, novo. eu não postei, se eu não me engano, eu acho que eu não postei em nenhum lugar senha. Eu postei uma vez pro, pro, pro Alex que eu tinha pedido. Eu vou postar naquela pasta de acesso pessoal a senha. E Mas precisa aí, de eu mesmo posso fazer. se você, Com o meu... não, você consegue fazer, mas você precisa acessar, né, o PagSeguro com a senha de usuário para poder gerar um novo boleto. Com o Mas você meu pode usuário fazer sim. mesmo. Ah, tá, Ah, não. não, não. Tem que ser, eu acho que tem que ser eu, no caso, né? O usuário que gerou o boleto, que ele tem que gerar de novo, ou fazer uma coisa. Se você quiser fazer, eu posso fazer para você também. Pode, por favor, gostaria que eu deixei Ah, passar aqui. é o de novembro? O de novembro, sim. Perfeito, faço sim. Beleza? Beleza. Então, nos Nos, vemos amanhã. nos ouvimos amanhã. Obrigado, meu querido. Então, tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.